Eu vou até parar de conversar porque senão eu vou perder a minha razão. Eu sou Israel Monteiro e hoje vamos falar mais uma vez sobre como lidar com pessoas com um temperamento mais forte do que as outras. As chamadas pessoas chatas, difícil de lidar, enfim, como você queira dizer. Mas você sabia que essas pessoas, elas também podem estar certas? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Em algum momento da sua vida, você já teve que ter uma discussão calorosa onde você tem que falar: eu vou até parar de falar, senão eu vou perder a minha razão? Ou, em algum momento, talvez você já tenha ouvido isso de uma outra pessoa. Isso mesmo. Porque quando a gente começa a intitular as pessoas como uma pessoa chata, como uma pessoa difícil de lidar, você tem que parar para pensar um pouquinho, porque se você não tiver cuidado, as atitudes das outras pessoas acabam refletindo em você e você começa a fazer a mesma coisa. É isso mesmo. Tome bastante cuidado, porque se você não saber lidar com pessoas assim, você vai acabar se tornando a pessoa chata da questão. Então, por que isso acontece? Porque às vezes, isso eu tiro por experiência própria. Tem pessoas que quando a gente olha, você já fala: meu Deus, acabou com o meu dia. Essa pessoa de novo no meu caminho, então já é um sinal que o meu dia hoje não vai ser tão legal assim. Mas se você começar a fazer o seguinte: eu vou ouvir essa pessoa, vou dar razão para ela até certo ponto, mas eu não preciso concordar plenamente com ela, só que eu também não preciso entrar em uma discussão com ela, em uma briga. Será que dá certo? Olha, eu apliquei isso. Para mim, pelo menos, funcionou. Tem pessoas que é mais difícil de você aplicar essa técnica de usar o ponto de vista dela a favor de vocês dois. Porque se a gente parar para pensar, não compensa você intitular ou rotular todas as pessoas como pessoas chatas. Tem pessoas assim. E pode ser que elas nos acham também dessa maneira, como uma pessoa chata, pessoa que se acha dono da razão, pessoa difícil de lidar. Isso é normal, vai depender do ponto de vista que ela estiver olhando para a gente. Mas se eu tivesse que falar algo para vocês com a minha experiência, às vezes é preciso você dar a razão para ela, sabia? Porque você dando a razão, você não está afrontando ela a ponto dela se rebelar contra você. Você já intitulou ela como uma pessoa difícil de lidar, não é mesmo? E se você, toda vez que ela vir conversar com você, você sempre retrucar, imagina o caos que isso vai causar para vocês dois? Então comece a conversar da seguinte maneira. Eu estou falando o que funcionou para mim, tá? Não estou falando que isso é regra, porque eu não sou dono da razão, tá bom? Eu comecei a executar da seguinte maneira. Eu deixo que elas falem comigo o que elas têm vontade de falar. Não preciso concordar, obviamente, mas lembre-se que ela pode ter razão. E é necessário você reconhecer isso quando houver necessidade. É necessário que você reconheça quando elas realmente tiver razão naquele assunto. E daí você fala: certo, você pensa assim: eu não concordo com seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é assim, 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 assim. Mas podemos fazer o seguinte: podemos pegar parte do seu e parte do meu ponto de vista e fica bom para mim e para você. O que você acha? Aí você já quebra um pouco o clima que haveria entre vocês dois, aquele atrito, sabe? De confrontar logo o dono da questão, de confrontar quem se acha acima de tudo e de todos. Então, eu comecei a analisar que quando eu questionava, eu tinha um atrito e a gente não chegava em uma conclusão. E quando o assunto começa a ficar maçante, ele entra como se fosse em loop, ele fica se repetindo. Quando você chegar em uma discussão que gerar esse loop, pense comigo, é melhor você dar uma parada, é melhor você se retirar. Porque quando entra em loop, o assunto volta a se repetir, vocês falam da mesma coisa o tempo todo, em um período pequeno de tempo, vocês ficam repetindo a mesma coisa, debatendo se eu ou se você tem razão, e então não vai chegar num consenso. Se entrou em loop a sua discussão, é momento de você parar.
E não vai ficar triste, mas eu perdi o discurso, eu perdi o meu ponto de vista, ela estava certa. Não, não é nada disso. Você apenas deu uma pausa ali naquela situação que estava se complicando. Então, para ficar mais claro o que funciona comigo e que pode funcionar com você, não confronte o dono da razão. Ouve ele primeiro, você não precisa concordar. Simplesmente no final, você dá o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E se necessário for, junte o seu ponto de vista com o dele. Faz uma coisa só com o ponto de vista de vocês dois, para que fique bom para ambas as partes. Isso vai fazer o ambiente onde você estiver lidando com esse tipo de pessoa ficar mais agradável e fazer com que você também tenha um pouco mais de paz. E se o assunto entrar em uma roda que não tem fim, que é o verdadeiro loop, pense comigo o seguinte: é melhor parar e retomar o assunto em outro dia, em outro momento, quando vocês dois estiverem em paz consigo mesmo. Pare para ouvir, analise, tire o que tiver de tirar de proveito. Se a pessoa tiver um ponto de vista que merece um elogio, elogie, não tem problema nenhum. Elogiar os outros, mesmo que seja o dono da razão, não vai te fazer uma pessoa menos que ela. Pelo contrário, quem é humilde consegue ver que não é necessário que a gente tenha razão o tempo todo. E que nós não sabemos de todas as coisas. E que o seu ponto de vista sobre as pessoas, de achar que ela é uma pessoa chata, elas podem também ter esse mesmo ponto de vista sobre você. O que nos leva a crer que é necessário a gente fazer um balanço disso tudo para que tenhamos paz. Porque, afinal de contas, o que mais importa é ter paz. Se você tiver que sair de uma discussão parecendo que perdeu, simplesmente porque você não aguentou mais tocar naquele assunto, aquele assunto ficou maçante, é melhor que você saia e deixe a razão com quem ele quer que fique. É melhor que você se retire. É melhor ter paz do que razão o tempo todo. Você consegue entender? Então, assim, pare, pense, analise. O assunto que estiver em discussão tem mais a ver com você ou com o ponto de vista da outra pessoa? Se ela tiver mais razão, dê a ela, não tem problema. Porque senão você se torna a pessoa chata o quanto aquela pessoa que você diz ser. Consegue entender? De tanto você apontar os erros, você acaba se tornando nada mais que uma pessoa da mesma maneira que você repudia. Então não deixe que o veneno das outras pessoas atinja você. O veneno só faz mal se você ingerir ele. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, aqui no nosso canal.